Romanos capítulo 15, do 5 até o 7, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês, todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Eu estava lendo esse texto nessa semana e a partir desses textos eu comecei a esboçar uma palavra para compartilhar com os irmãos nesta noite. Mas a palavra de Deus, ela é tão rica, ela é tão sublime. Eu tinha preparado esse esboço no decorrer da semana. Ontem à noite estava meditando nele. Hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, eu tive que deixar de lado o tablet, tive que imprimir o sermão para fazer mais algumas anotações extras que vieram de última hora. Se nós retrocedermos alguns capítulos na carta de Paulo aos Romanos, mais especificamente no capítulo 12 e 13, nós vamos ver que Paulo, ele introduz o tema sobre o amor. Paulo está falando ali sobre a supremacia do amor. Paulo está orientando os irmãos, ensinando-os que devemos expressar esse amor de Deus que há em nossos corações, amando não somente os nossos amigos, mas também amando os inimigos. Paulo fala sobre um amor sem hipocrisia, um amor sincero. Paulo fala sobre um amor fraternal, que é o amor entre irmãos. E esse amor, na vida do crente, ele é tão profundo que nos leva à obediência, à sujeição à vontade de Deus. Quando nós amamos a Deus, nós temos prazer em obedecer o que a sua palavra diz. Mas a partir do capítulo 14 e no 15, onde nós lemos, Paulo sai do discurso, Paulo deixa de falar apenas em termos teóricos sobre o amor, e ele passa então a dar alguns exemplos do que significa agir no amor. Tanto que no versículo 15 e no capítulo 14, Paulo vai dizer que quem ama procura agradar o seu irmão, não entristece o seu irmão, e ele vai mais além. Ele fala assim, que aquele que procura agradar o seu irmão, que não fere, que não entristece o seu irmão por questões particulares, esse está agindo de acordo com o amor. Então Paulo, ele passa a falar aqui na prática sobre dois grupos que há na igreja de Cristo. Na igreja de Roma, havia um grupo de irmãos que, na visão de Paulo, são chamados de fracos na fé. E havia um outro grupo que Paulo chama de os fortes na fé. Pensando a respeito disso, só para te tranquilizar nesta noite, eu penso que essa classificação paulina, ela depende muito do ponto de vista de cada um. Porque o que nós vamos ver na igreja de Roma é que os que Paulo considerava como fracos, na verdade eles se achavam fortes. E aqueles que faziam parte do grupo de Paulo, que se achavam fortes, do ponto de vista dos outros, eles eram fracos. Então esse conceito de fraco e forte
Ele é relativo, depende muito do ponto de vista de cada um. Mas Paulo está se colocando aqui dentro do grupo que ele classifica como fortes na fé. E ele vai dar alguns ensinamentos de como estes irmãos deveriam agir em relação aos que ele considerava como fracos. E ele fala assim: nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não agradar a nós mesmos. Ou seja, no conceito paulino, aquele que se considera forte, ele tem uma responsabilidade maior em cuidar do seu irmão. Então, quando Paulo fala aqui sobre ser fraco na fé, é importante também considerarmos que Paulo não está classificando aqui como fraqueza espiritual a falta de vontade, a falta de caráter ou a falta de fé. Paulo não está falando disso. Ele fala assim, olha, o fraco na fé, na verdade, é aquela pessoa que no conceito de Paulo ela é sensível, é aquela pessoa que ela tem dúvidas ou às vezes tem uma forte convicção sobre o certo e errado, e ela não aceita questionamentos. Olha só o que Paulo está dizendo. Ou seja, quando a gente pensa em alguém fraco na fé, geralmente a gente pensa em alguém que é vulnerável. A gente pensa em alguém que não resiste à tentação, em alguém que vive pecando, mesmo sabendo que está errado. Mas o conceito de Paulo é diferente. Ele está falando aqui de pessoas que, na verdade, eles tinham uma sensibilidade aguçada, e alguns tinham dúvidas se o que estavam fazendo estava certo ou errado, enquanto outros, eles tinham uma forte convicção de que estavam fazendo a coisa certa. Ou seja, o que falta ao fraco não é a força de vontade. O problema do fraco está na consciência. Então vejam bem, quem seriam os fracos na igreja de Roma a quem Paulo estava se dirigindo? Nós podemos identificar naquela igreja alguns grupos de pessoas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, havia ali naquela igreja um grupo de pessoas que podemos chamá-los de ex-idólatras, os ex-pagãos. Eram pessoas que prestavam cultos a outros deuses, adoravam outros deuses, e de repente essas pessoas vieram a Cristo, conheceram o Evangelho. Mas a consciência destas pessoas ainda continuava ligada a alguns rituais da vida pagã. Então essas pessoas, na verdade, eles tinham alguns questionamentos em relação ao que Paulo está falando aqui sobre comida. E quando eles iam ao açougue, eles tinham muito medo de comprar uma carne que porventura tivesse sido sacrificada a algum ídolo. Ou seja, o fraco aqui, os ex-idólatras, representam aqueles cristãos supersticiosos. Aqueles cristãos que conheceram o Evangelho da Graça, mas eles ainda continuam presos a algumas tradições religiosas da vida antiga. E por causa disso eles têm muitas dúvidas, tem muitos questionamentos, e Paulo está se dirigindo a essas pessoas. Havia também outros que são conhecidos na história como os cristãos ascetas. O que significa um cristão asceta? É aquela pessoa que no desejo de querer agradar aquele a quem serve,
ela acaba muitas vezes se privando de alguns prazeres naturais e ela se autoflagela. É aquela pessoa que muitas vezes ela acaba se trancando e dentro de si e deixando de viver a vida natural. Não estou falando de viver no pecado, mas de fazer coisas comuns que esses cristãos não estavam fazendo, como por exemplo, alguns desses cristãos, por eles estarem em dúvidas em relação aos alimentos que eram vendidos no mercado e no açougue, eles simplesmente pararam de comer carne. Então eles olhavam, tinham vontade, mas eles não comiam, porque eles acreditavam que se privassem o corpo dessas coisas, eles estariam agradando ao Senhor. Havia também um grupo de cristãos chamados de legalistas, que consideravam a lei mosaica mesmo depois de ter conhecido o Evangelho da Graça. Então esses cristãos, eles continuavam praticando alguns ritos, comemorando algumas festas sagradas judaicas, mesmo depois de ter conhecido a Cristo. E no que tange ao texto que nós acabamos de ler, esses cristãos legalistas, quando iam ao mercado, ao açougue, eles olhavam para o mercador, para o açougueiro, e perguntavam para ele o seguinte: esse animal, como ele foi abatido? A que horas, em que condição? O sangue foi derramado ou não foi derramado? E aí, como muitas vezes não era possível ao próprio mercador dizer em que condições o animal foi abatido, eles simplesmente deixaram então de comer carne também. Havia um quarto grupo, e eu penso que Paulo está sendo mais específico em relação a esse grupo, que era também um grupo de cristãos comprometidos com os rituais sagrados judeus. E esses cristãos, além de observarem o que a lei dizia no Antigo Testamento e praticar alguns rituais, comemorar algumas festas judaicas, eles ainda tentavam influenciar outros com a sua ideologia por acreditarem que eles estavam certos. Eu busquei na nossa história mais recente um exemplo para dar a vocês. É o caso da pessoa que aceitou a Cristo e quando chega na semana da Páscoa, eu sei que ninguém faz isso aqui, né? Mas chega na sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa, ele entra naquela fila gigantesca da peixaria para comprar peixe, porque no domingo de Páscoa ele não pode comer carne, tem que comer peixe. E isso acaba se transformando num ritual. Eu não estou dizendo que você não possa comer peixe, mas isso acaba virando um ritual. E essas pessoas fazem isso por causa da crença. Eles fazem isso por causa da sua convicção. Então Paulo, ele vai falar sobre isso e ele vai tentar aqui, de alguma maneira, conciliar esses irmãos, aqueles que eram mais liberais, que estavam desimpedidos, que não se apegavam a essas tradições, a estas superstições, em relação aos outros, que ainda tinham essas práticas religiosas dentro da igreja. Então, quando Paulo ele se coloca no grupo dos fortes, na verdade, Paulo está se colocando dentro de um grupo de cristãos que entendem que estas coisas não são necessárias para que se obtenha a graça de Deus. Ou seja, você não precisa se autoflagelar. Você não precisa guardar o sábado. Você não precisa deixar de comer carne na semana da Páscoa. Você não precisa deixar de cumprir alguns rituais que os seus pais te ensinaram
E Paulo vai dizer para esses irmãos o seguinte: olha, vocês precisam entender os outros. E ao invés de julgá-los e de condená-los, procurem não desprezá-los com a sua verdade. Não condenem esses irmãos que acreditam nessas coisas. Então o que Paulo está tentando aqui, queridos irmãos, é fazer com que aquela comunidade cristã, de crentes fortes e de crentes fracos, dentro desse conceito paulino que eu apresentei para vocês, que eles possam viver em paz. No versículo 5 de Romanos 15, ele fala assim: olha, que Deus dê paciência e dê coragem para que vocês possam viver bem. Ou seja, para que vocês procurem respeitar o pensamento, procure respeitar o modo de vida do outro e não tente forçá-lo a ser como você. Siga o exemplo de Cristo. Viva a graça. Expire a graça. Demonstre graça e respeito pelo seu irmão. E com o tempo virá o amadurecimento, virá a maturidade. E com a maturidade, o teu irmão também saberá discernir melhor o que pode e o que não pode. Então é isso que Paulo está passando aqui para os irmãos. E ele vai dar algumas lições que eu gostaria de passar rapidamente para vocês. O apelo de Paulo aqui em relação a esses irmãos, ele dá 7 recomendações no capítulo 14, que eu quero passar rapidamente para vocês. Primeiro, Paulo diz assim: aceite o fraco na fé, porque Deus o aceitou. Então o primeiro conselho de Paulo para estes irmãos, está lá no versículo 2 e 3 do capítulo 14 de Romanos, é quando ele fala assim: olha, quem é fraco na fé, partindo deste exemplo, come somente verduras e legumes. Mas quem come tudo não deve desprezar o seu irmão por causa disso. E aí ele conclui dizendo: porque Deus o aceitou. Ou seja, dentro da comunidade cristã, nós devemos entender que todos nós que estamos aqui, aqueles que não estão aqui, estão em casa, os que não puderam estar na reunião aqui hoje, falando para a igreja local, todos nós fomos aceitos por Deus, independente de ser fraco ou de ser forte. Amém, irmãos? Nós fomos aceitos por Deus. E nós precisamos entender isso. Segundo, aceite o fraco, porque Cristo é o Senhor de todos. E aí Paulo vai dar um exemplo lá no capítulo 14, versículo 4 a 9, onde ele vai falar assim: quem é você para julgar o servo de alguém? Se ele vai vencer ou se ele vai fracassar? Isso não é problema teu. Isso é problema do dono do servo. E Paulo vai deixar bem claro aqui o seguinte, que quem é o dono, quem é o Senhor, é Jesus Cristo. Então, ou seja, não compete àquele que se qualifica no grupo de fortes querer mudar o outro ou julgar o outro, porque ele não é senhor do outro. Quem é senhor é Jesus. E se alguém deve julgar, Paulo diz assim: cada um deve estar firme nas suas opiniões, porque tanto o que come como o que não come está fazendo isso procurando o que? Agradar ao Senhor. E se ambos estão procurando agradar o Senhor, Paulo diz: é para Ele que vivemos, é para Ele que morremos, é por Ele que nós existimos. Cristo morreu e viveu para ser Senhor de todos. Terceiro, Paulo diz assim: aceite o fraco na fé, porque ele é o seu irmão. E aí Paulo é mais contundente ainda, mais profundo, no versículo 10, quando ele diz assim: quem é você para condenar o seu irmão? Quem é você para desprezar o seu irmão? Paulo coloca todos na mesma condição. Ou seja, no reino de Deus,
independente do nosso status social, econômico, ministerial, independente da nossa capacidade intelectual, independente de quem nós somos e da nossa origem social, no reino de Deus, todos nós somos irmãos. Amém, meus irmãos? Então, quando nós olhamos um para o outro, nós somos irmãos, cada um traz consigo as suas fortalezas, as suas virtudes, mas traz também consigo as suas debilidades, mas nós somos irmãos. Então Paulo continua, e em quarto lugar ele fala assim: olha, aceite o fraco na fé, porque todos nós seremos julgados por Deus. Nós seremos julgados, Paulo diz no versículo 12 assim: cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Então vamos parar de criticar uns aos outros. Não que eu esteja dizendo que alguém aqui está criticando, mas Paulo estava dizendo para aqueles irmãos o seguinte: irmãos, não vamos perder tempo criticando a nós mesmos, primeiro porque somos irmãos. Não vamos criticar a nós mesmos, porque todos nós, independente de sermos perfeitos ou imperfeitos, nós vamos comparecer diante de Deus. E quem vai julgar se nós estamos certos ou errados? É Deus. É Ele que vai dizer se nós estamos fazendo certo ou não. E lembre que Paulo falou lá atrás, que tanto um quanto o outro está fazendo estas coisas no sentido de agradar a Deus. Ou seja, esse fraco não é fraco de caráter, ele é fraco de consciência, mas ele está procurando fazer o melhor para agradar a Deus. Em quinto, não ofenda, não destrua o fraco na fé. Versículo 13, Paulo fala assim: cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou a cair em pecado. Ajude. Se você ver alguém na igreja que está tendo alguma incompreensão, que não está entendendo a palavra do Senhor, ore pela pessoa. Mas não perca tempo debatendo e querendo colocar na cabeça do outro aquilo que você acredita. Deixa a palavra de Deus operar. Deixa o Espírito Santo ministrar. Deixa Deus agir na vida da pessoa. Deus não nos deu essa capacidade de entrar na mente do outro e obrigar o outro a ser como nós. E graças a Deus por isso. Nós devemos louvar a Deus por sermos tão diferentes um dos outros, porque esta é uma das maiores belezas da criação de Deus, da humanidade. Os anjos olham do céu e ficam imaginando como que pode esse povo. Eles são diferentes, mas ao mesmo tempo estão unidos, porque eles são de Cristo. Em sexto, aceite o fraco na fé, porque Cristo morreu pelos fortes e Deus morreu também pelos fracos. Paulo diz assim: não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca. Ou seja, Cristo morreu por todos nós. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ressurreição de Cristo. Nós vamos celebrar a vida de Cristo. E como é maravilhoso cada um de nós entender isto, que Cristo morreu por você, mas também morreu por mim. Cristo morreu por cada um de nós, independente da maneira como nós agimos ou da maneira de quem somos. Em sétimo lugar, Paulo diz assim: aceite o fraco, porque o reino de Deus é mais importante do que a comida. Ou seja, se você encontrar um irmão na Semana Santa, Semana de Páscoa, se você encontrar um irmão na fila do peixe, aquela fila quilométrica, ao invés de censurar o seu irmão, peça para ele te convidar para comer com ele. Uai, o reino de Deus é mais importante do que isso. O reino de Deus é mais importante do que muitas crenças, convicções pessoais que nós carregamos como herança de família, tradição religiosa.
O reino de Deus é mais importante. Então Paulo, ele vai dizer assim, o reino de Deus não é uma questão de comer ou de beber. O reino de Deus é viver corretamente em paz com a alegria que o Espírito Santo dá. Isto é o reino de Deus. O irmão está feliz a dar vida. Glória a Deus, deixa o irmãozinho na dele. O irmão está feliz porque ele entende que se ele tirar um dia da semana para descansar, ele vai estar agradando a Deus. Deixa o irmão. Aliás, descansar faz bem. Então não vamos entrar em questões com o nosso irmão por causa disso, porque o reino de Deus é mais importante. E o que Paulo vai dizer aqui é o seguinte, olha, por isso procuremos sempre as coisas que trazem paz, que nos ajudam a fortalecer mutuamente na fé. Pois ele fala assim, que quem procura agradar a Deus faz essas coisas. Ou será que a gente alguma vez já não fez alguma coisa do tipo orar, 7 horas direto? Por que 7 horas e não 8? Porque aqui na tua cabecinha, 7 horas é o número de Deus, é o número da perfeição. Aí alguém vai dizer para você, poxa irmão, mas você poderia ter orado 6. Aí você vai falar, mas 6 é o número do homem, da besta. Sai para lá, Satanás. O que é isso, gente? Paulo está dizendo, essas coisas não mudam, não alteram. Essas coisas não quer dizer absolutamente nada. E aqueles irmãos, Paulo está tentando fazer com que eles evitem o conflito desnecessário acerca de questões tidas como questões tolas. Porque aquele que não compreende, se ele for abraçado, se ele for acolhido, se ele for respeitado, o tempo de caminhada na fé, na graça, vai trazer a ele o conhecimento pleno da revelação de Deus. E vai chegar uma hora que ele nem mais vai se lembrar dessas coisas. Mas quem vai fazer isso? Sou eu? Não. Quem vai fazer isso? É você? Não. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Então Paulo deixa bem claro aqui que Paulo quer mostrar a diferença entre crer e agir, ou entre fé e ação. A diferença que existe entre aquilo que nós professamos e aquilo que nós vivemos publicamente. Então ele fala assim no versículo 22 e 23. Guardem entre vocês mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Paulo está pedindo aqui para os fortes, porque ele está falando aqui para aqueles que se consideram fortes, que já têm uma compreensão maior do Evangelho. Ele diz assim, guarde aquilo que você crê a respeito desse assunto, ou seja, não fica discutindo, ou seja, tem assuntos que não cabe discussão. É isso que Paulo estava dizendo. Tem coisas que você não tem que ficar discutindo com os outros. Aí ele continua e fala assim, que feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Porque na cabeça do irmão, está certo. E quem é você para querer tirar dele esta certeza que ele tem? Então Paulo fala assim que a pessoa que faz uma coisa acreditando que está agradando a Deus, eu vou subir no monte esta noite, à meia-noite, e vou orar de joelho até às 5 da manhã, porque eu quero agradar a Deus. É problema meu. Se você pensa que não precisa disso, não vá. Aliás, gente, eu não vou no monte, tá? Só estou citando exemplo. Mas quem vai, amém. Então vejam bem, Paulo fala assim, que a pessoa que não se condena naquilo que faz para agradar a Deus, ela é uma pessoa feliz, porque ela é mais ou menos assim, eu não estou nem aí com o que os outros estão dizendo, o meu coração, a minha consciência está em paz com Deus. E aí ele fala assim, que aquele que come é condenado por Deus quando comeu melhor, mas quem tem dúvidas a respeito do que come, é condenado por Deus. Aonde que está o pecado, gente? Na dúvida. O pecado está na dúvida. Paulo fala, aquele que vai, voltando ao exemplo que ele está citando aqui, que vai ao açougue
E aí ele não tem certeza se aquele animal foi abatido e o sangue foi derramado. E ele só pode comer, segundo a tradição, a carne de um animal que o sangue tenha sido derramado. Aí ele fica na dúvida, mas ele está com vontade. E aí ele compra, e ele come, mas ele come na dúvida. Paulo diz assim, que esse é condenado por Deus. Ou seja, quem tem dúvidas sobre o que faz, é condenado naquilo que faz. Se você está praticando alguma coisa que você sente na sua consciência que isso não agrada a Deus, Paulo está dizendo, não faça. Porque é melhor não fazer do que você fazer na dúvida. Pois aquilo que ele faz, que não se baseia na fé, Paulo diz, é pecado. Se não tem convicção, é pecado. Ou seja, eu até coloquei aqui uma observação, abrindo aqui um paralelo à Santa Ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, 29, 30. Onde que Paulo fala assim, que cada um deve discernir o corpo de Deus, o corpo de Cristo, para não ser condenado. O que Paulo está querendo dizer ali? Quando você vai tomar a ceia, você não tem que ficar dizendo para as pessoas como foi a tua semana, o que você fez na semana. Aliás, você não precisa dizer para ninguém, porque Deus já sabe de tudo, tá? Não tem nada escondido aos olhos de Deus. Tudo o que nós fizemos está lá no memorial dele. Então você não precisa ficar dizendo para as pessoas. Mas quando você chegar ali perto, para pegar o cálice, pegar o pão e tomar a ceia do Senhor, você precisa entender que esse momento, aquilo ali representa o sacrifício de Jesus, e você está fazendo em memória de Jesus. Então você não pode tomar a ceia em dúvidas. Pastor, mas eu não tenho dúvidas. Se você não tem dúvidas, tome a ceia. Ah, mas eu não sou membro desta igreja. E qual o problema? Você não tem dúvida, sua consciência está tranquila. Então a falta de discernimento gera o quê? Gera dúvidas. E a dúvida leva o quê? Ao pecado. E o pecado gera a morte espiritual. Mas 5 coisas que Paulo fala para nós terminarmos essa mensagem. Primeiro, nós devemos entender, igreja, que o nosso alvo principal é sempre agradar a Deus. Tudo aquilo que você faz, se você faz para agradar a Deus, Paulo diz assim, olha, devemos ajudar os fracos a carregar suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Aí no versículo 2 ele fala, pelo contrário, cada um deve agradar seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. O que Paulo está dizendo? Que a nossa fé, ela está focada em Jesus. E que o nosso papel não é agradar a nós, não é querer colocar a nossa verdade como suprema acima da verdade dos outros, mas é focar em Cristo. Segundo, o próprio Cristo não agradou a si mesmo. Jesus foi injuriado. Jesus foi injustiçado, humilhado. Jesus sofreu como nenhum de nós aqui sofreu. As suas dores foram maiores do que a dor de qualquer um de nós. Mas mesmo diante de todo este sofrimento, Jesus, a Bíblia diz que ele não procurou agradar a si mesmo, mas ele procurou agradar a Deus. Jesus tinha poder para, naquele momento de sofrimento, orar e pedir que Deus enviasse legiões de anjos e acabasse com todo o sofrimento. Jesus tinha poder para orar naquele momento, abrir a terra e a terra tragar os seus inimigos. Mas naquele momento, o propósito de Jesus não era agradar a si mesmo e fugir do sofrimento, mas agradar a Deus. A Bíblia vai nos ensinar que agradar a Deus significa negar-se a si mesmo todos os dias. Que nós possamos entender isto e procurar agradar a Deus. Terceiro,
É por meio de Cristo que nós adoramos a Deus. É somente por Ele, pela fé. A fé que nos une, ela deve ser maior do que as nossas convicções pessoais. Ou seja, o que nos aproxima de Deus é a fé em Cristo. O que nos torna um só povo, o que faz de nós uma família da fé, o que faz de nós um corpo, é a nossa fé em Cristo. Não é as diferenças pessoais que temos, nosso posicionamento político, doutrinário, doutrinas locais, nada disso, mas é a nossa fé em Cristo. Eu quero terminar essa palavra convidando vocês para se colocarem em pé. Cristo aceitou os fortes e os fracos. E Paulo diz: aceitem uns aos outros, para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. E por último, Cristo se tornou servo. Eu tive que reescrever o sermão de última hora ali na sala pastoral. Me veio uma palavra ao coração que diz o seguinte: que quando nós nos reunimos para o culto a Deus, como estamos aqui nesta noite, quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos dando uma demonstração de que somos servos uns dos outros. Nós somos irmãos, nós somos a família da fé. O maior exemplo que nós podemos dar sobre a nossa fé, e é sobre isso que Paulo estava falando, fé e ação, fé na prática. O maior exemplo que nós podemos dar é servir ao próximo com amor. Paulo diz: Cristo se tornou servo, a fim de mostrar a todos que Deus é fiel. E aí Paulo termina no versículo 13 dizendo: que Deus dê a cada um de vocês esta esperança, e que venha encher o coração de vocês de alegria e paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a fé de vocês torne cada um espiritualmente forte. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Deus abençoe a tua vida. Eu quero, antes de orar com cada um de vocês, ler um texto na palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, onde Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, ele diz assim: eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão, deu graças a Deus, depois ele partiu o pão e disse: isto, ou seja, o pão, é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ou seja, depois de cear, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, eu não sei em que grupo cada um de nós estamos inseridos. Como eu disse, depende do ponto de vista de cada um. Mas se você se considera parte do grupo daqueles que ainda tem algumas incompreensões acerca do Evangelho, saiba disso: Cristo morreu por todos nós. Se você é aquele que já detém a verdade absoluta e tem uma consciência livre porque compreende a fé
como Paulo aqui ensina, lembre-se disso, Cristo morreu por todos. E quando nós tomamos a ceia do Senhor, Deus não está interessado nas crenças pessoais de cada um. Deus está interessado em saber se você crê na palavra dele, se você aceita o sacrifício dele, e se isto que você está fazendo, esse ato de tomar a ceia, é pela fé. Se você estiver fazendo isso, então saiba, você está agradando a Deus. Amém? E quem é feliz com Jesus? Amém? Eu também. Ele é maravilhoso, ele é lindo. Como eu amo Jesus. Desde o dia que eu aceitei Jesus, a minha vida se transformou. E agora eu sou feliz. Agora eu vivo bem. E agora eu posso cantar que Jesus mudou a mim e muda você também. Amém? Senhor, muito obrigado. Eu te amo, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado pela tua igreja aqui reunida, pelas famílias que estão aqui reunidas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de celebrarmos neste dia, mais uma vez, a vida do Senhor. Obrigado, Senhor, pelas canções, pela palavra, pelas bênçãos que o Senhor tem ministrado sobre cada um de nós aqui nesta noite. Que o Senhor guarde o teu povo, proteja o teu povo, Senhor, do caminho do trabalho, em casa, nos lugares onde cada um frequenta. Senhor, que os teus anjos estejam livrando o teu povo de todo perigo, de todo mal, de toda pandemia, dando saúde, Senhor, ao teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. A graça incomparável de nosso Deus, o amor precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, e o poder do Espírito Santo reine sempre sobre você e a tua família. Deus abençoe a todos. Boa noite, povo de Deus.